Crítica gratuita no ar, Marcos. Rodrigo ou Leopoldo, dependendo do canal. Sequestramos o Leopoldo. Ele tava andando na rua, meio cabisbaixo, a gente falou, cara, chega aí, vamos trocar uma ideia. Com fome, com frio, me alimentaram aqui. Grande Rodrigo participou de alguns vídeos com a gente lá no primeiro ano de canal, depois a gente mudou de casa, mudou de tudo. Fechou aí, o Rodrigo tá cheio dos projetos, tava falando aqui pra mim agora. Passou o primeiro semestre gravando, né? Sim. Terminamos um longa, filmamos um longa no passado, finalizamos esse ano, 2018 e 2019 aí os projetos vão ser lançados. Aí, ó, cinema nacional estará arrebentando, veja só. Grande Rodrigão, a gente conversou ali rapidamente e tal. Pô, cara, vamos gravar um vídeo? Vamos, de quê? Indicação de filme nacional. Óbvio, sim. Vamos dar aquela força pro cinema nacional que está indo muito bem. O ano de 2018 aí teve algumas boas coisas. O ano de 2018 é um bom ano para bons filmes, mas talvez não para o contato com o público. Assim, esses filmes não têm trazido o desejado de público. Né? Você vê, por exemplo, o Leandro Hassum lançando um filme e ele não é uma bilheteria expressiva. Exatamente. Mas os filmes em si eles estão realmente com uma qualidade muito boa e filmes de boa qualidade sendo lançados comercialmente. Independente do retorno do público, eles estão sendo lançados, que é o mais importante. Exatamente. Tem que ter filme nacional no cinema. Sim, em todas as plataformas, né? No cinema, na Netflix, no streaming, na Amazon. É importante que o público tenha contato que essas produções existem, né? E aí a gente conversou e bolou aqui uma lista. A gente vai trazer 3 produções que estão na Netflix, ou seja, vai facilitar a tua vida aí para quem é assinante do serviço. E a gente vai trazer aqui mais 2 que não estão lá, mas que tu pode dar um jeito de assistir. Mas antes de falar da lista, se inscreva aqui no canal, curta o vídeo no final se valer a pena, compartilha, chama todo mundo e depois conheça as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e também lá no LinkedIn, beleza? Vamos então começar com a lista dos filmes nacionais que a gente vai indicar aqui, começando com um filme que está na Netflix, que é o Roubo da Taça. Filme de 2016. 2016, uma produção nacional, tem 1h30 por aí. É um filme que foi produzido com a marca Netflix. Isso. No início do filme tem Netflix Apresenta. Deve ter tido algum financiamento em relação a isso. E é uma pequena pérola do humor, assim, da comédia nacional. Às vezes as pessoas reclamam muito das comédias nacionais que chegam no cinema, mas dos filmes de sketch, dos filmes que parecem aquele humor do besterol. Esse é um filme que tem uma boa história, diferente da maioria dos filmes que chegam no cinema nacional de comédia. Esse realmente tem um bom roteiro e uma boa história. A trama já é inusitada, porque ela começa na década de 80 e é sobre o roubo, que é um fato realmente que aconteceu, que é o roubo da Jules Rimet, que é a taça que o Brasil, a partir do momento que ele foi tricampeão mundial, ele teve direito de ficar com a taça Jules Rimet, e essa taça está num prédio da CBF. E esses personagens, que são as melhores... O melhor do filme são os personagens, porque são aqueles cariocas, os malandros, aqueles bom vivant, os caras que não querem muito trabalhar, que andam com a blusa aberta, cordãozão de ouro, com a capanga aqui de baixo, cordão de ouro na jogatina. Eles resolvem um belo dia, por que a gente não pega essa taça pra gente? Porque existe a cópia e a verdadeira. E o cara é tão fanático por futebol, ele é flamenguista, gosta de futebol, ele tá ocioso e fala, vou roubar essa taça. E no plano mais furado possível, eles inventam de tomar a taça. Dá certo. E acaba dando certo, que é o barato do filme, que eles são bandidos, entre aspas, mais despreparados, eles não têm um plano, mas acaba que dá certo. A parte interessante é que, sim, como é baseado em fatos reais, sim. Tu vê o nível do absurdo que foi a história real, envolvendo o que aconteceu pra dar a ideia do filme. Porque assim, contando, poderia ser só um filme de comédia, mas velho, realmente aconteceu, o Brasil conseguiu essa façanha de trazer a Copa do Mundo, trazer a taça e ser roubado. O filme ele é muito bem dirigido, ele é muito bem conduzido. A cinematografia dele é incrível, ele é muito bonita. Ele é um filme muito pequeno. Ele foi dirigido pelo Caíto Ortiz. Eu procurei mais sobre esse diretor, ele só dirigiu alguns seriados na HBO e ele está cuidando de um seriado, de uma série que vai ser da Netflix, eu não sei qual é o nome, mas eu fiquei curioso sobre ele porque ele construiu uma história de comédia muito bem construída na cinematografia, na fotografia, na atuação, no roteiro.
A história, acho que a primeira hora de filme ela é muito boa. Ela passa, muito te rápido. carrega muito, muito rápido. Depois ele tem um pouco de barriga, a história precisa se resolver e ela não tem tanta força. Mas você já está tão entusiasmado e empolgado com aquela... E os personagens têm tanta empatia que quando você se vê dentro daquele universo maluco, dos caras que planejam algo e de repente dá certo, mesmo não planejando de maneira adequada, não é um 11 homens e um segredo. Sim, eles não têm aquele charme, eles aquele não têm know-how, eles não têm nada. Eles simplesmente estão, por que a gente não pega essa classe? Pô, vamos lá, e aí as coisas vão dando certo. E o fato no final, na parte final, ele ter a questão da virada, do que conduz a história, de uma brincadeira muito engraçada de quem é que talvez esteja envolvido, que é o argentino. Sim. Então esses personagens que são muito brasileiros, ainda mais nesse universo do futebol, essas istas, elas são construídas de maneira inteligente no roteiro. Assim. E é uma indicação que vale a pena assistir da taça. Segunda dica, qual que é o filme? A segunda dica vai ser Nise. Sim. No Coração da Loucura. Nise ou Coração da Loucura. É um filme também que traz um pouco do que o cinema nacional tem quando lança comercialmente, que é uma biografia, né? Ele traz um personagem real e coloca no meio de contar essa história daquele personagem. O cinema nacional gosta disso e tem muitos bons filmes sobre cantores, sobre figuras de alguma maneira importantes para a nossa história. Elas são não tão bons também. Exatamente. Mas a maioria que chega no cinema, acho que eles têm um pouco pelo menos do ator que se doa para aquela figura. Ele consegue trazer uma força e uma verdade. Alguns filmes carecem de cinematografia, de produção, de uma boa história, mas eu sempre vejo bons atores fazendo esses personagens, que é o caso desse filme, que é a Nise, da Silveira. Ela é interpretada pela Glória Pires. E a Glória Pires, ela inicialmente está muito contida e muito frustrada, porque ela faz uma psiquiatra que precisa voltar ao trabalho e ela é jogada numa instituição onde é um manicômio, digamos assim, no jeito mais chulo de falar. É um manicômio e ela se vê assustada, isso na década de 40, se vê assustada como é que a medicina, como é que aquelas pessoas que se disponibilizam o seu trabalho em prol daquelas pessoas com dificuldade, com problemas de saúde, com problemas psicológicos, como é que elas estão jogadas. E aquele manicômio é quase um presídio. Né? E ela se vê assustada nisso e aí eles colocam ela numa área dentro do hospital, porque ela é uma mulher, a maior parte dos médicos são homens, e ela... O diretor que gosta dela, pelo trabalho dela, porque ela tem uma relevância, tem uma admiração. Você vai ficar nesse local, que é quase a garagem do hospital. E lá eles jogam para ela que é o setor de terapia ocupacional. A terapia ocupacional naquela época, ela não era pensada, ela não tinha um deslumbre do que poderia ser para aqueles pacientes. Como é que poderia ser trabalhado? E ela, da maneira dela de se sentir muito incomodada com aquilo tudo, mas uma maneira dela lutar, ela poderia simplesmente falar, não quero trabalhar. Eu não vou trabalhar nesse ambiente que é um ambiente hostil, é um ambiente que é inapropriado para qualquer ser humano. E é bem retratado isso no filme. Exatamente. Não, eu vou desempenhar a minha vida e vou tornar isso aqui um ambiente agradável, adequado para esses pacientes. E é o que ela faz. Ela começa a trazer esses pacientes como clientes dela, né, que ela fala, que são as pessoas que de repente ela vai começar a trazer a arte, as brincadeiras, o lúdico, o grupo se reunindo e tentando conversar, tentando trazer alguma coisa, não simplesmente jogado em cada um seu ambiente, trazer a interação desse grupo pelas artes principalmente, que foi o grande destaque dela, e ela acaba sendo a mãe, digamos assim, da terapia ocupacional, né? O filme me pegou muito por ser um drama sobre essa mulher que está à frente a sua vontade de tornar aquilo melhor, está mesmo à frente do seu tempo. E o filme o filme não é incrível na questão cinematográfica, mas ele é uma pequena um pequeno alento, digamos assim, em tornar essa história importante e relevante. Porque ela poderia ser mais um personagem esquecido. E ela está disponível na Netflix também, Nise, o Coração da Loucura, e vale a pena conferir por tudo. Pela atuação da Glória Pires, pela história da Nise, da Silveira, exatamente. Pela questão de ser atual. Em 1940, a história, e hoje ainda é atual. Eu acho que o elenco secundário tem um ponto diferenciado dos outros filmes nacionais, em que muitas vezes o elenco principal realmente é fodelástico, e os figurantes, o elenco secundário é tipo, putz,
por que esse cara tá na tela. E aqui não, tu compra os personagens e até alguns tu até gostaria de ter um arco maior para entender mais tempo em tela para desenvolver suas histórias. Então, eu achei eu achei um ponto fora da curva. Sim. Terceiro filme. É um filme de 2017, Todas as Razões para Esquecer. É um dramédia, digamos assim. É um filme sobre um sujeito comum. É um sujeito que não tem muitos atrativos. Ele é um jovem ali, deve estar entre os 20 e 30 anos, chegando aos 30 anos. Ele tem o seu trabalho, ele vive a sua vida, ele tem uma relação amorosa. Só que ele não se esforça muito para nada, assim. E chega um belo dia que essas coisas vão quebrando. Se você não se doa, de repente ela se torna quebradiça e ele perde o grande amor da vida dele. E o filme trata sobre esse desenlace. E nesse desenlace ele acaba se vendo frustrado por não entender por que a outra pessoa não pode gostar dele do jeito que ele é. Porque ele não vê que ele é um problema. Ele vê que esse comodismo dele em todas as relações, seja afetiva, seja familiar, seja no trabalho, ele é cômodo com o que ele tem. E de repente ele se vê perdido nisso. E o filme trata de maneira muito simples até, um filme pequeno também, e com um tom de humor, assim. Os diálogos são bem humorados, as situações são bem humoradas, porque esse sujeito quase patético se relacionando com essa nova vida dele. Porque ele estava, de novo, cômodo com uma situação, de repente essa situação não existe mais e ele precisa se jogar no mundo. E o filme conta a história do personagem, o ator é o Johnny Massaro, ele é o Antônio no filme. Johnny Massaro que estava na novela agora medieval, né? E ele tá no outro filme que eu vou indicar daqui a pouco, fique ligado. Exatamente. E aí ele é um sujeito perfeito para esse personagem, porque ele tem a simpatia do sujeito comum, assim. E a história é contada meio que por diálogos. As situações elas são corriqueiras e elas são contadas como a gente está fazendo aqui. É empático, né? Exatamente, conversando com o outro e as situações vão acontecendo. Por que indicar esse filme? Primeiro porque ele é muito, muito simples na sua ideia e é uma realização muito boa. Ele não é um grande filme, não há necessidade de ser um grande filme na questão cinematográfica, da fotografia, mas ele consegue contar bem as suas histórias, ele tem boas ideias, ele faz uma mescla um pouco do Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, o Ela, outros filmes que são mais conhecidos nessa questão dos romances com desenlace, com a quebra, com o conflito dos personagens que de repente tem um interesse amoroso e não existe mais. Ele consegue trazer um pouco de influência desse tipo de filme, mas com um tom brasileiro, assim. E é uma indicação de um filme leve, que passa 1h30, você assiste tranquilamente. E eu acho que é uma coisa que é importante no cinema nacional é se permitir ter filmes leves. Sim, é muito leve. Porque tem muito filme que meu Deus, é o tráfico, é a droga, é a putaria, é bunda, é peito, não sei o quê. Pô, não dá pra ter um filme mais de boa, que não envolva putaria, por exemplo. Até teve alguns filmes que flertaram com essa ideia, mas que não conseguiram ser bem executados. Você tem uma amplitude de possibilidades de contar histórias, né? Esse vai por uma comédia romântica. Aliás, são boas comédias. O Brasil tem boas comédias românticas que aparecem no cinema, mas eu acho que ainda tem um pouco de receio do espectador de assistir essas coisas. Eu não sei exatamente se esse filme chegou no cinema. Eu não me recordo. Mas ele tem uma leveza e é um filme que você indicaria para um amigo. Não, assiste esse filme, quer levar... Tem um encontro, quer assistir um filme mais leve, divertido, assiste esse filme. E tá na Netflix, é um mérito, né? É que eu acho que filmes nacionais em que tem alguma coisa atrelada à comédia, a pessoa já fica receosa. Sim. Então, infelizmente, é um E hoje a gente indicou dois bons filmes, Roubo da Taça e Todas as Razões para Esquecer. Vale muito a pena. E vamos agora para as duas dicas finais mais diferentonas, assim, ou seja, que não necessariamente estão, mas podem estar ou podem entrar no catálogo da Netflix, mas que assim, se surgir a oportunidade... Provavelmente está na NetNow, talvez. Eu acho que tá. O que eu vou indicar, eu acho que tá lá, acho que se não me engano. Também. Então, pra indicar o filme, eu vou dizer um que, cara, pra mim foi uma viagem no tempo, porque ele foi rodado no interior do Rio Grande do Sul, então pra mim foi muito gostoso, assim, ver aquele clima, o clima europeu brasileiro e tal. Selton Mello, sensacional, sou fã do cara, não tenho por que dizer que não, ele mandou muito bem, é o terceiro filme que ele dirige. O filme da minha vida, que tem o Johnny Massaro, que a gente acabou de falar aqui do outro filme, que ele tá num personagem que é gostoso de acompanhar a história, é divertido, porque
Ele é um menino que sai para estudar, volta, se torna professor, e o pai dele, por algum motivo, sumiu. E o pai dele é só o Vincent Cassel, que tá sensacional no papel lá, muito tranquilo, e ele quer entender o que aconteceu. Porque a mãe dele ainda é bonitona, tá lá, feliz, o que tá acontecendo, meu Deus. E à medida que o filme vai se desenrolando, tu vai vendo que tem o ruim da cidade pequena, digamos assim. Todo mundo sabe de tudo, tá tudo acontecendo, tá todo mundo envolvido numa coisa só. Mas é um filme gostoso, cara, de assistir. Apesar dele ser um tanto quanto bucólico em alguns momentos. É nostálgico, né? Nostálgico. E ele tem um grande atrativo, porque ele também está reverenciando o cinema, né? Sim, ele fala sobre o cinema da pequena... como existiam os cinemas de rua, os cinemas da pequena cidade, e essa proximidade dessas pessoas daquele local com o cinema, e ele traz esse ambiente lúdico, né? Uhum. E é interessante o fato do cinema estar na frente do prostíbulo, Sim. né? E é esse lugar do entretenimento daquela época, né? E as pessoas se relacionarem com aquilo. Porque o personagem, ele amava o cinema, mas ele também precisava amar as mulheres, né? As musas dele estavam lá. E o filme trabalha sobre isso, sobre essa temática do cinema, né? O cinema é aliás, o cinema do Selton Mello, de maneira geral, os filmes dele remetem muito esse olhar sobre o amor ao cinema. Sim, né? Sim. E eu acho que de todos os filmes até agora indicados, esse sim seria um ponto fora da curva, cinematograficamente falando. Sim, ele é muito bonito. É primoroso. Ele tem algumas tomadas assim que eu fiquei olhando, tipo, cara, é um filme nacional, é muito bem feito. Muita qualidade, Trilha sonora ótima. Eu que sou do Sul, ou melhor, fui criado no Sul, corroboro com tudo que tá aparecendo ali. Então a galera chega na casa, tem um salame em cima da mesa pra comer, tomar um copo de vinho, o cara querendo porco, todo tosco, todo sujo. Sim. Cara, é aquilo lá mesmo. Então assim, é um filme belíssimo, recomendo demais. Se tiver a oportunidade de assistir, assista, porque vale muito a pena. Vale a pena mesmo. A minha indicação assim, de um filme que merece ser visto é O Lobo Atrás da Porta. É uma pequena obra-prima, não é exagero. Tanto que o diretor ele foi ovacionado aqui dentro em festivais, em premiações e pela crítica, mas ele foi reverenciado também lá fora. É Fernando, agora eu esqueci o nome dele, mas é um filme que ele conta uma história que é tão intensa e constrói tanta tensão, é um filme de atmosfera, e isso tudo pelos personagens, pelos atores, que o elenco tem a Leandra Leal, o Milian Cortaz, que aliás também está no Roubo da Taça, ele faz um detetive, né? E esses dois, principalmente a Leandra Leal, que é a personagem da Leandra Leal, que tem uma tarefa muito difícil de ser um atrativo para o público, com um personagem que quem assistir o filme vai entender por que é difícil. E ela tem ao mesmo tempo que ela é a protagonista, ela também é a antagonista. Sim. Porque ela traz essa informação e aí você vai se tornando, o espectador, pelo menos pra mim, eu fui tomando asco do personagem dela. Sim. E mesmo ela vivendo situações que ainda essa questão do machismo que vocês estavam conversando ficou na minha cabeça aqui. E mesmo ela vivendo como personagem feminina essa situação muito intensa, porque ela é a amante em uma situação e ela acaba vivenciando situações muito de confronto contra o homem. Sim. Mas o personagem dela é tão forte que isso se torna algo que ela só alimenta o ódio dela. E ela vai, de repente, construindo de um jeito tão maléfico, assim, tão real, porque não é exagerado o filme, por isso que ele é uma obra-prima. E ele constrói de uma maneira tão intensa esse drama dessa mulher que, de repente, você fala, caramba, o que vai acontecer? Qual vai ser o momento da explosão? Porque você fica imaginando que vai acontecer isso em relação a ela. É uma mulher que vai sendo, de alguma maneira, esvaziada pelo todo. A história dela de ser essa mulher que de repente ama um cara e quer ser a família desse cara, e esse cara fala, não, você só foi aquela noite, você só foi para ser usada dessa maneira. O que torna essa pessoa, o que torna esse personagem? E essas nuances é o que torna a Leandra Leal uma das melhores atrizes do seu tempo. Ela tá um monstro. Porque é incrível, é incrível. E a história, ela tem diálogos, os diálogos são incríveis, a maneira que eles contam, com poucos diálogos eles te dão tanta informação. E quando o filme tem essa explosão de violência, digamos assim, ou essa explosão que esse personagem estava carregando, você fica assim, atônito, você para. Eu acho que ele tem um requinte. Sim. Ele tem
uma crueldade barra crueza. Sim, ele é visceral, ele é um filme visceral. Visceral é a palavra. Ele é visceral, ele é muito e ele é visceral sendo muito verdadeiro na maneira de contar essa história, porque os personagens são muito reais. É isso? É isso. Esperamos que vocês tenham gostado dessas dicas. Cara, viu o filme, pô, faltou aí na lista dos malucos, mas vocês não falaram. Bingo, por exemplo. Posso que alguém fala, não, falaram de bingo. Porque bingo é o concurso, velho. Bingo. Se você não viu o bingo, por favor, assista bingo. Assista bingo, vale muito a pena, é sensacional. Assista As Boas Maneiras, que tá As no Boas cinema. Maneiras, que é sensacional. Então, assim, nós temos um cinema nacional mais maduro, com muito mais corpo, além da comédia Globo Filmes, além da porno chanchada, além dessas coisas que tu já está acostumado a criticar. Tem um outro mundo por trás que tem muita coisa muito bem feita. E tem uma coisa assim, que normalmente quem critica, quem fala mal de Globo Filmes, eu consumo Globo Filmes, eu vou sempre assistir. E não são todos os filmes que são ruins. Exatamente. Mas são os filmes que trazem público e por isso que eles continuam sendo lançados. Sim. Se as pessoas de repente se interessassem mais por cinema nacional de modo geral, começassem a falar e assistir, por exemplo, Bingo, você ter levado 300 mil pessoas é muito pouco. Porque Exatamente. o filme é realmente sensacional para o grande público. É uma história que é muito atraente para a nossa geração, para uma geração que assistiu muita televisão, que tem um personagem icônico como é o Bozo. Sim, sim. E de repente eles precisam trazer esse público, mas o público talvez não tenha tido tanto interesse e não foi assistir o filme. O filme é incrível, vale a pena assistir. Então assim, aí na próxima vez que um distribuidor olhar um filme, pô, esse filme é bom, mas será que vai trazer o público? Lembra o que aconteceu com os outros filmes? As Boas Maneiras, o Bingo, não levou público. Vamos lançar mais um outro filme desse que parece o sucesso anterior, de Minha Mãe é uma Peça? Vamos lançar. Então vai. Nada contra esse filme. Sim. Mas de repente na cabeça do distribuidor ele precisa ter o dinheiro, ele precisa ter o lucro. As pessoas, o público em geral, precisa se aproximar mais do cinema nacional. Com certeza, até porque tem muita coisa boa. Tem. Pode confiar, a gente não está sendo pago para falar isso não. Muito pelo contrário, na verdade a gente está pagando para poder fazer isso. Mas, velho, o cinema nacional tem que ser reconhecido e tem que ser apreciado. É isso? É isso. Valeu, Leopoldo, a gente vai te entregar lá pro Belote. Senão ele vai ficar com ciúmes. Vai. É isso? Abraço. Feito então, gurizada medonha. Muitíssimo obrigado. Beijo, abraço, tchau, hein? Fomos. Tchau. Valeu. A gente falou. Muito bom. E eu sou